Vamos lá, falar agora sobre antropologia. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em antropologia é o quê? Osso. Não, brincadeira, não é isso. E uma ciência social, né? A gente pensa que faz o quê? A ciência social. Estuda as pessoas, fica observando as pessoas. Mas não é ficar observando as pessoas da janela de casa, vendo a vida das pessoas que estão passando lá fora para ficar fofocando, não. Não é nada a ver com isso, entendeu? Quer dizer, pode ser também um viés de pesquisa, mas não é. Não é essa a questão. Então, o que é que a antropologia faz, na verdade? O que é que um antropólogo faz? Não é ficar carregando um bloco de nota e ficar tirando foto de tudo que é coisa, ir para lá uma tribo indígena no meio do mato, ficar observando as pessoas peladas lá, estudando elas. Não é nada a ver com isso assim, apesar de também ser um pouco, mas não é isso. Antropologia, gente, é um estudo da ciência social, das ciências humanas, muito importante, entendeu? E assim como toda ciência que evolui, né, a antropologia também se desenvolveu, né? Então, assim, ela conseguiu se distinguir, se diferenciar das ciências que a gente conhece mais objetivas, que não é, enfim, isso não define a questão, mas assim, as formais, né, as mais exatas, no sentido de ciência da natureza, né, enfim. Então ela conseguiu se diferenciar porque ela mudou o objeto de pesquisa dela, né? Então a ciência humana, como já fala, a ciência social, escolheu o quê? O homem, as pessoas, né, como objeto central de quê? De investigação. E nesse processo aí evolutivo, ela passou por algumas fases, né, períodos que são diferentes. Quais são os períodos da antropologia em sua evolução, né, como ciência social no Ocidente? Primeiro passou pelo humanismo, depois passou pelo positivismo, pelo historicismo, né? A primeira, obviamente, que é o humanismo, coloca o que? O homem no centro do universo, né? Que é quem possui, né, o papel de dominância, o papel de controle da natureza, da sociedade. Já o positivismo já é o que? É o estudo, né, das ciências mais formais, mas assim, tendo como objeto o homem e as sociedades que ele já concretizou, que ele já criou, né, as sociedades de fato, que é o que, né? A família, o trabalho, a religião, o Estado, ou seja, essas formações aí sociais. E esse historicismo aí vem o quê? Estudando ao longo do tempo, né? Ao longo do processo histórico de evolução do homem, o que? Os seus esforços, né? De progresso, né? E então, com essas fases, né, foi se dando foco de investigação do objeto central, que é o homem, né? Para quê? Dentro de áreas diferentes de conhecimento, através do olhar da sociologia, da economia, da própria antropologia, que é estudar o homem e as suas obras, as suas manifestações materiais e imateriais de cultura, tudo que o homem faz, entendeu? A religião, o matrimônio, todas essas coisas, culturais, enfim, tudo que tem a ver com o homem. E também através do posicionamento da política, que é o quê? Um princípio do poder pela formação de poder, né? Formação de governos, de diversas formas de governo, enfim. Através dessas outras áreas de conhecimento, a antropologia se debruçou para poder estudar o que? O homem. Né? É como se fosse o que? Um óculos, porque cada óculos tivesse uma lente diferente que viria o mesmo objeto de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Então, é exatamente isso aí que a antropologia faz, entendeu? Aí vem então a primeira definição de quem é o autor, porque toda ciência a gente tem autor, tem pesquisador, tem gente, entendeu? Que fica ali pesquisando coisa, entendeu? Então, assim, quem é o primeiro, assim, digamos, que é apontado como o primeiro que dedicou seu tempo para ficar estudando o homem? Quem? Adivinha quem? Heródoto, né? Porque é o pai de tudo. Ele é um dos considerados aí, de alguma forma, pela antropologia, como o pai da história, entendeu? O pai o quê? Porque ele nasceu lá do berço da civilização grega. Então, assim, o Heródoto, que é uma pessoa que o quê? Que gosta de ficar pesquisando papel velho e tirar de um papel velho que não tem nada escrito uma conclusão que psicodélica de fatos e aí começar a criar uma história, uma coisa. Então, é o pai da história, a pessoa, entendeu? Gosta de contar a história pior que quem? Que é aquele filme do Tom Hanks, do contador de história, entendeu? Então, para a história é Heródoto. Mas enfim, assim como toda ciência tem suas teorias,
A antropologia também tem suas teorias, né? E qual é a primeira, na verdade, que vai acontecer lá no século XIX, com a descoberta dos fósseis, com as técnicas de datação, né? Dos fósseis, quer ficar contando os ossinho por ossinho, de que época que veio, enfim, esses estudos começou de qual tipo de teoria? A teoria do evolucionismo. E quem é o pai dessa teoria aí, que é o Darwin, né? O Darwin, naquele livro lá dele, da origem das espécies, que fala que a gente veio do macaco, aquela coisa toda, entendeu? Do macaco, essa aí. Então, da teoria lá das origens das espécies, é que vem então falar do quê? Do evolucionismo. Então, que é a teoria mais clássica da antropologia. Aí o que a antropologia faz? Assim, como é que ela vê o homem? Ela vê o homem através de abordagens o quê? Da ciência social, né? Porque é uma ciência social, da ciência humana, porque é uma ciência humana, e da ciência natural, né? Que é onde vê todos os aspectos evolutivos do homem. Aí ela tem seus interesses, porque já que faz discutir o homem, tudo, tudo vai ligar ao homem, tudo vai ligar à criatura humana, entendeu, gente? Então, assim, o aspecto biológico interessa? Interessa. Assim como a antropologia física interessa, a biológica interessa também. O aspecto sociocultural, com certeza, interessa muito, entendeu? Não é só para a sociologia, não, interessa muito também. Então, o aspecto filosófico interessa para a antropologia? Interessa, tudo interessa para a antropologia, gente. Aí não precisa explicar que a antropologia física e biológica estudam uma parte de quê? Dos aspectos físicos, né? Biológicos, a sua estrutura anatômica, fisiológica, que é o que? Diferente de uma área para outra, de um lugar para outro, de uma cultura para outra, as pessoas mudam, gente. Tem gente que parece macaco, tem gente que parece cachorro, tem gente que parece todo tipo de gente, entendeu? Aí dentro da antropologia física, né, tem o quê? Tem as técnicas aí, né, as formas de estudo da paleontologia humana, né, que vai estudar o quê? Os fósseis dos primatas, aqueles que é nossos parentes lá atrás, que a gente não viu, né, não conheceu, não teve como mandar uma carta para pedir uma benção, uma coisa. Até o que? A somatologia, que é uma outra área também, que trata o quê? Dos aspectos físicos, sexual, né? Do metabolismo, do crescimento, da adaptação, essas coisas que a gente já conhece aí também. Os estudos comparativos do crescimento é uma outra também, que está abrangendo que a parte da somatologia. Aí vem também a questão dentro do comparativo do crescimento, o que? As razões de fatores como assim, alimentação, exercício físico, maturidade, que, gente, tem diferença, entendeu? Tem diferença. Você vê que tem gente já nasce malhada dos corpos, já, o quê? Atleta, e eu não nasci desse jeito, entendeu? Então, é uma diferença comparativa de crescimento. Aí tem uma outra técnica também, o que é a raciologia, que estuda que as diferenças das raças dos homens, está falando raciologia, gente. Então, miscigenação, tudo isso aí, essa coisa do índio, essa coisa do negro, essa coisa dos brancos, essa coisa da mistura toda, isso aí que está dentro da raciologia, entendeu? Aí vem outra área também, a antropometria, né? Que é o que? Medir o que? Medir antropologia. A antropologia fala do que? Do homem. Então, medida do que? Do corpo do homem. O que? Os estágios evolutivos que vêm dentro daquele. Que a gente está falando do que? Biológico, né, gente? Estamos falando de coisa biológica, de coisa física. Então, se está na antropometria, é a medida do homem? Sim, é a medida do homem. Que a antropologia fala do homem. Entendeu? Então, aí vem outras áreas também, além dessa que é da antropologia física. Qual foi a outra área também? A sociocultural, né? Então, a sociocultural também é o quê? Abrange o quê? O estudo das manifestações culturais das pessoas, o que elas fazem, que elas dançam, que elas crenças, aquele comportamento todo, né? Que passa de uma cultura para outra. Então, isso aí, né? Aí uma outra área também que a gente fala de antropologia, pensa logo nela, o quê? Arqueologia. Que todo mundo já sabe que a ecologia quer ficar aqui cavando os lugares, escavando, procurando coisa, procurando artefato, procurando uma peça, entendeu? Uma coisa que tá lá dentro. Tá dentro da arqueologia clássica, que é uma parte daí que vem falar do que? Das coisas mais clássicas. A antropologia arqueológica, que estuda aqui a civilização que já morreu, que já passou, das múmias, das coisas que não é mais, dos índios que não era mais, que não tem mais, porque os patrimônios da cultura, tudo isso aí é patrimônio, tudo isso aí é memória do ser humano, da evolução humana, entendeu? Tudo isso aí é memória.
E por que é importante entender? Porque o quê? Uma peça, gente, um artefato, se olhar assim para um artefato, parece que não é nada, é um valor significativo. Ali tem uma história ali por trás, entendeu? Eles têm as técnicas para descobrir coisinha do que é, como é que o negócio foi parar naquele lugar ali. Então, assim, para pegar, porque tem a datação, todos esses métodos, porque o que? Pegou o objeto ali, tem que escrever ali todo um relatório de onde, de tudo, de todos os tipos de aspectos possíveis, porque aquele negócio não pode sair do contexto ali sem nenhuma anotação, não, gente. Não, se você botar, por exemplo, um prato que está em um lugar, né, na minha casa, um prato na minha casa é uma coisa, mas se eu pego um prato e boto na frente de um altar com um santo na frente, ele já é outra, mas é o mesmo prato. Mas esse prato tem que significado diferente, então tem que anotar as coisas diferentes, porque esse artefato, em cada contexto diferente, ele vai ter outra significação. Então tem que ser anotado, porque como é que você vai adivinhar? Não tem como adivinhar depois, entendeu? Então tem que anotar. Então a arqueologia, esses métodos todos da antropologia fazem essas coisas, gente, que a gente tem tempo de fazer isso aí, porque é o trabalho deles, não é o meu. Eu não vou ficar anotando as coisas onde eu peguei o que é o contexto, não preciso. Mas a antropologia faz isso, entendeu? E é importante pra gente que compreenda a nossa evolução, compreenda a nossa história. Aí uma outras áreas também dentro da o quê? Outras formas de estudo dentro da antropologia, o quê? A etnografia, que vai estudar o quê? As comunidades primitivas, né? Aquelas organizações mais simples que ele povo. Quando a gente fala de antropologia, a primeira coisa que a gente pensa de antropologia que a gente pensa isso aí, a gente tá falando o quê? Aquilo ali é etnografia, que você ir lá pro meio do mato lá, pra ficar isolado lá com aquele povo lá anotando tudo, se tá nu, se não tá nu, se fede, se não fede, não importa, que é ficar lá anotando, é isso aqui, é um estudo que etnográfico. Você ficar lá anotando tudo que acontece, todo o comportamento, tudo que acontece que as pessoas fazem ali, você fica anotando lá, entendeu? Tem que fazer o quê? Parte. Porque você fica meio que invisível, porque se você ficar, né, se não misturar, como é que não vai funcionar? Entendeu? Não funciona, porque você vai acabar influenciando comportamentos diferentes ali, não dá. Então você tem que se misturar ali para poder pegar os dados. É muito simples isso, gente. Aí vem o que? A outra técnica, outro estudo também. É o que? A etnologia. Ok, estudo do etno. Entendeu? O outro primeiro foi o que? Etnografia. Entendeu? Agora vem etnologia. É o que isso aí? É o funcionamento, né, das relações do homem. Ali no meio ambiente, no que está determinado ali os seus tipos de cultura. Então é isso. Aí vem o que? A linguística, que obviamente vai estudar o que? As línguas, né? Vai acompanhar as variedades de cada cultura através do que? Da linguagem. Aí vem o que? O folclore, que é uma outra parte também antropológica, que estuda o que? A cultura espiritual das coisas, os significados espirituais das coisas, os significados subjetivos, né? Que tem a ver com um conhecimento não palpável aí de crença, então o folclore, né? Aí vem a antropologia social, né? Então, assim, a antropologia social, o que? Parece pouco sociologia, mas é o que? Ela estuda a organização social, dos grupos sociais, dos aspectos sociais, de que? Família, economia, política, religião, jurídico, toda essa parte ela parece um pouco com a sociologia. Aí vem o que? A cultura e a personalidade. Só que a antropologia social, gente, ela vai estudar aqui mais unidades pequenas, assim, entendeu? Aí vem a cultura e a personalidade, que é outra área também, que obviamente fala do quê? Da cultura, né? De quem recebe, de quem produz essa cultura, quais são os elementos que estão ligados a ela, tudo isso aí, entendeu? Tem a ver ali também. Então é isso. Aí, inclusive dentro dos estudos, aí no caso antropológicos, né, do homem, ele vê o que? O homem como um ser social, um ser vivo, parte de uma sociedade que tem relações sociais com a economia, com a política, com a religião, com a educação, com familiares, enfim, né? A sociedade que os homens estão podem ser simples, podem ser complexas. As sociedades simples, obviamente, elas têm o que? Uma natureza de poucas pessoas. A economia natural já é envolvida com domínios mais primitivos, né, de coleta, de pesca, de caça. O sistema de parentesco é unicamente o de família. As tecnologias são mais simples, que são coisas mais domésticas. É a coisa mais simples, entendeu?
que no caso das sociedades primitivas é um exemplo disso aí. Aí depois vem o quê? As complexas, que já tem o quê? Indústria, até que coisa complicada já de que área urbana, cidade, né? Política, coisa complexa, né? Estado, essas coisas tudo aí, economia de mercado, essas coisas aqui que a gente não entende o quê? Complexo. Se é complexo para mim, é complexo para essa sociedade também é complexo. Então tem que ser estudado, porque é uma coisa complexa, entendeu? Aí uma coisa importantíssima que são as bases, né, que são utilizadas no trabalho do antropólogo, que é fazer o que no seu cotidiano, né? Além do que a gente falou, de ficar sentado anotando tudo no bloco de papel, tirando foto de tudo, anotando tudo que está acontecendo, e ficar observando as pessoas o tempo todo ali e se misturando com elas. Também, mas tem um método nisso aí, entendeu? Que é o que? Observar, que é o que? Observar isso aqui, ó. Você fica calado, você fica vendo tudo aqui, ó. Observar. É um método, entendeu? Que é ali onde você vai tirar o que? As características do fenômeno, porque você tem que observar tudo que está acontecendo, porque cada momento que você não observa ali, já passou ali um monte de coisa ali, entendeu? Porque o ser humano é assim. O ser humano é um monte de coisa mesmo, em um tempo só, em um segundo só, você perdeu já ali, então tem que ficar observando. Aí você vai o quê? Classificar, que é o quê? Dizer em que tempo que o negócio tá, que é aquela coisa do contextualizar. Vai classificar o tempo, o espaço, determinar os aspectos. Você vai determinar, ou seja, através do seu olhar subjetivo, né? Que você faz ali uma análise e você classifica aquilo. Entendeu? Isso aí não é uma coisa muito confiante, mas é assim que acontece. Aí dentro dos métodos que são utilizados aí, os mais utilizados assim é o que? O método histórico, o método... Isso já é método. A gente falou de estudos, falou de áreas, a gente falou de outras coisas. Agora está falando o quê? Do método. Então, o método histórico é um, que é a investigação do que já aconteceu no passado, né? E para poder tentar compreender o que está acontecendo no presente, você entender o passado para poder entender o presente. Aí veio o que? O método estatístico, que é você coletar dados, transformar isso em coisas quantitativas, número, para poder fazer o que? Gráfico, tabelinha, quadradinho, coisinha dentro do Excel, essa coisa ali, entendeu? Para poder traçar um campo físico, que as pessoas podem lá entender mais rápido ali, e outras pessoas não vão entender mesmo assim, mas tudo bem, foda-se. Aí vai o que? Método etnográfico, que já, como a gente falou de que etnografia lá, ó, dentro da que é um estudo, então, do estudo da etnografia, obviamente sai dali o que? Métodos etnográficos, que é levantar todos os dados, né, que foram descritos ali de uma comunidade, de uma aldeia, de um lugar rural ali e tal. Aí você vai levantar todos esses dados, tudo ali que está ali para poder traçar o que? Uma formação social ali de aspectos, né? Aí vem o que? O método comparativo, né? Tem o que? O método comparativo etnográfico, que é praticamente o mesmo que a gente viu agora, mas o comparativo você vai pegar esses dados e fazer o que? Comparar. Comparar com outros dados, entendeu? Comparar o que também com situações temporais e espaciais totalmente diferentes, como era antes, como é hoje, então é uma forma de método também. O método monográfico, que é o estudo de caso, que é você fazer o quê? Buscar um caso específico para poder, a partir dali, você conseguir compreender instituições, processos culturais e tal. Aí vem o método genealógico, que você vai ter que estudar. Esse que é complicado, que você vai toda a estrutura do sistema de parentesco, da estrutura familiar, matrimonial, tudo. Você vai arrastar tudo ali para poder entender aquele grupo, né? É que nem eu tentar entender a sua família, eu vou ter que entender quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é o pai da sua mãe, o papai do seu pai, o pai do pai do pai do seu pai, que seu primo que é distante, que é de primeiro grau, que é de segundo grau, para poder entender o que? Sua formação ali familiar, sua estrutura, tem que entender tudo, então tem que puxar esses dados, é um levantamento, entendeu? Aí o que? O método, só que antigamente não tinha Facebook, você botar no Facebook e olhar ali quem está adicionado ali para saber quem é primo, prima, quem é pai, quem é tio. Não era desse jeito. Então é muito complicado para você conseguir levantar tudo isso dentro de uma comunidade, entendeu? Por isso tem que ser comunidades pequenas, imagine aí. Aí vem o que? O método funcionalista, que é o quê? Que procura o quê? Agrupar um aspecto funcional, que é funcionalista funcional, né? De determinada cultura, por exemplo. Então a gente temos aí o quê? Temos aí mais ou menos 7, né? 7
7 métodos. Então, 7, pensou 7 métodos. Histórico, estatístico, etnográfico, comparativo, monográfico, genealógico, funcionalista. São esses métodos aí, tá? Aí tem a observação, que pode ser a observação direta, pode ser a observação indireta. Então, observação, cada coisa que a gente vê tem uma técnica ali. A direta já tá falando o que é, né? É você ir lá pessoalmente no lugar, indireta você não vai. Outras pessoas que você bota que estagiário ir para você, né? Você não precisa ficar lá no meio do mato, você manda o estagiário lá, tá tudo atrás, você vai entender, ele vai tirar foto, vai poder mostrar, você vai conseguir dali interpretar, entendeu? Através do lado do quê? Da pessoa que você pagou que foi para lá, ou que você não pagou, mas que foi, entendeu? Ou então por entrevistas, ou não sei, ou outras fontes, aí vai que você vai ver aí, mas tem que ser com uma coisa que confiante. Tá? E tem o método participante, que é o antropólogo que faz o quê? Ele entrou vestido no aldeia, ele entrou vestido no aldeia, mas ele vai fazer o quê? Vai sair nu da aldeia. Porque se a aldeia tá nua, você vai ficar nu também. Então você vai aqui permanecer lá no local para investigar tudo e com o tempo que for necessário. Você pode passar. Tem gente que está morando, já está velho, ainda está lá pesquisando dentro lá, entendeu? Não quer sair de lá mais não. Você tenta tirar a pessoa não quer sair. E ela depois quando sai, ela própria também vai ser o quê? Um objeto de estudo, porque a pessoa já esqueceu tudo que viveu na sociedade, entendeu? Na sociedade o quê? Complexa, que tudo é sociedade, né? Aí, enfim, aí vem a técnica de entrevista. Você quer entrevistar ou perguntar, oi, tudo bem? Como é que você, qual é o seu nome? O que você faz? Não é só assim. Então, tem a entrevista que é dirigida, que é o que? Ela segue um roteiro que já está pré-estabelecido. Eu escrevi a entrevista e mandei você lá chegar a entrevistar, foi dirigida. Tem a dirigida ou livre, a não dirigida, aliás, não dirigida ou livre, que é o que? Não pré-estabelecido. Você não vai levar nenhuma nada anotada. Você vai chegar lá com as ideias que vêm espontaneamente, você faz as perguntas. Aí isso vai ter que ter sido formado do que? Um formulário, né? Que é o que? Uma técnica de coleta. Ali você vai anotar tudo que está acontecendo na entrevista, entendeu? Tudo que você está fazendo, você vai para isso aí, entendeu? Então, assim, compreendendo tudo isso, a gente vai entender que existe um primeiro conceito já formado com todas essas técnicas, todos esses métodos que foram utilizados para encontrar conceitos. E o primeiro conceito que foi estudado e aplicado aí à antropologia é o conceito daqui, da evolução, que vem da concepção de Darwin, que a gente já conhece, né? Daquela questão lá do chimpanzé, do orangotango, do homem, que vê tudo a mesma coisa, do primata mamífero comum, do ancestral comum, entendeu? Vendo aquele estudo ali é o que? O primeiro conceito que foi, depois de muitos estudos de fósseis, de datação, de pesquisa de sociedades grágrafas pequenas, tudo ali foi o que? Foi chegando à formulação de um conceito. E esse conceito se aproximou da concepção de quê? De Darwin, entendeu? Então, aí tem uma observação também a partir de outros estudos, que é a da antropologia da raça, por exemplo. É uma explicação que foi fracassada. Então, você percebe também que você vai chegar em conclusões que necessariamente não vai ser conclusões lá muito positivas ou negativas, enfim, levantar para poder conseguir compreender. E uma fonte de saída, por exemplo, da questão da antropologia rássica, que foi descoberto aí do conceito do rássico, né, é o quê? Que tá errado isso aí, gente. É uma falsa convicção você fazer o quê? Dividir, escalonar pessoas como superiores e inferiores. Isso aí é a primeira coisa, a primeira lição que a antropologia passa é: você não pode escalonar hierarquicamente com qualificações de superioridade ou de inferioridade em relação à cultura, em relação a uma raça. Não existe isso, gente. Mas o que foi que a gente fez? Pegou isso de onde? A gente pegou isso do darwinismo, da questão da biológica da evolução. Foi a partir dali que veio aquela ideia de que existem coisas evoluídas e não evoluídas. Foi a partir dali. Mas o que? Isso reproduz o entendimento de inferioridade, de superioridade. Isso tem que ser aniquilado. Isso a antropologia vai mostrar que não existe. A gente tem que ver o que? As situações, as raças, as histórias, as culturas, de uma maneira o quê? De uma maneira completamente diferente, no sentido de que todos são iguais e que, na verdade, todos também têm suas diferenças e que, na verdade, todas têm seu valor, têm seu significado, entendeu? E nenhuma é superior que a outra. É tudo que um relativismo, né? Que a gente vai viver no relativismo. Mas isso a gente vai ver só depois.
E é através de quem que vai mostrar essa questão do darwinismo, que era lá da construção evolutiva, e do Franz, perdão, já falei o nome da criatura, é Franz Boas. Isso aí é o que veio difundir, que é a nova teoria dentro aí da antropologia, que é a antropologia a teoria do quê? Do relativismo que eu acabei de falar, entendeu? Então ele vem tendo uma percepção diferente da questão da antropologia rássica. Ele vem mudando essas determinações biológicas de evolução, entendeu? Que foram cunhadas aí por quem? Pelo Darwin, que achava que todo mundo é diferente, entendeu? Que gosta da evolução. Aí a gente vai encontrar, então, já uma teoria muito interessante aí, que influenciou, inclusive influencia muitas outras áreas da coisa humana aí, entendeu? Da política, por exemplo, das relações, por exemplo, né? De tudo. E esses conceitos, gente, que a gente fala, não tem nada a ver, não. Pra que eu tô estudando isso aí? Isso não vai me levar em nada. Leva, gente, essas questões aí, então, tudo o quê? São bases filosóficas aí que vai fazendo compreender o que? Outras áreas de conhecimento importantes, entendeu? De como a sociedade se comporta, como as pessoas se comportam, como um sistema político, por exemplo, se comporta, entendeu? Como o autor se debruça sobre uma questão através do olhar de uma dessas teorias antigas que foram traçadas lá nesse tempo todo lá, tá? Esses caras lá já cheiravam o quê? Cheirava alguma coisa que eles cheiravam, porque de lá, daquela época atrás, eles já tinham conhecimento de uma coisa que ainda hoje é vivida por nós, entendeu? Ou seja, o relativismo cultural é um exemplo disso. Dentro do relativismo cultural tem o quê? O direito da autonomia tribal. Olha que isso aí está dentro do direito, questão do direito. Muita coisa da questão do direito está aí dentro, entendeu? Então, relativismo cultural é o que? Os grupos humanos têm o quê? O direito de manter a sua cultura preservada e desenvolvê-la sem influência nenhuma externa. Ou seja, naquela época já existia um coisa com relativismo cultural, que foi o quê? Defendido aí por Franz Boas, há muito tempo atrás. E inclusive a gente vai perceber isso aonde, por exemplo. Hoje em dia nos sistemas, hoje em dia não, na verdade, assim, depois de um tempo atrás, depois desses tratados e sistemas aí, evoluções globais, que foram compreender que a questão da autonomia estatal, de estados, né, de não intervenção, olha aí, que já existia essa questão da autonomia há muito tempo atrás, que era o direito à autonomia tribal, né? Os valores culturais, é um outro parte também, os valores de determinados grupos que não devem ser julgados e modificados por outra sociedade, né? Porque ali é uma coisa que ali, daquele grupo ali, é daquilo ali. Hoje já consegue compreender isso melhor isso, porque esses estudos lá antigamente vieram o quê? Prestando esse papel aí de estudar essas coisas. O etnocentrismo, que é o quê? O que é o dinocentrismo? É um problema isso aí. Isso é um grande problema. Porque é aí que criou a questão da. É que existe essa questão de que. De ver que tudo é igual. Né? Que não tem inferior e superior. Mas por quê? Porque a gente acabou de ver que não tem essa diferença assim, tem essa diferença assim, mas que são diferenças que são valores de cada um ali, essencial de cada grupo ali. Não quer dizer que um é inferior ou superior ao outro. Essa coisa aí acabou, não existe esse negócio não, entendeu? De grupo que é melhor que o outro, não existe isso aí, entendeu? Ou seja, olha quanta coisa que a antropologia é importante, entendeu? Mas as pessoas preferem pensar o que antropologia não é nada, o que as pessoas não entendem o que é, tem que pesquisar para entender. E se o povo, todo mundo, assim, estudasse um pouco de antropologia, a gente seria teria uma vida melhor hoje em dia, né? E é isso aí. Vamos agora para a próxima unidade. Bom, e agora, traçando mais uma unidade aí das questões clássicas de antropologia, já entendemos que a antropologia estuda o homem, né, e as suas obras. Já entendemos que existe uma questão de diferenciação entre teorias evolucionistas, que é cunhada pelo Charles Darwin, e tem a teorias mais relativistas, que é do Franz Boas. Né, e percebemos que não se pode enxergar, escalonar hierarquicamente sociedades e grupos e culturas como superior e inferior, porque na verdade é uma situação de relativismo, né, de um estruturalismo, enfim. Já vimos também de alguma maneira que esses estudos ainda estão presentes predominantemente ainda dentro do nosso repertório cultural. Agora, assim, o que
de hoje, né, atual, com essa coisa de achar o que é música melhor, o que é música pior, o que é um país melhor, o que é um país pior. Enfim, isso está presente no nosso comportamento, dá para compreender o comportamento de hoje a partir daí, entendeu? Então é importante estudar antropologia, entendeu? É um estudo bonito, é uma coisa bonita. Vamos entender mais um pouco de antropologia. Vamos lá. Vimos que a antropologia, né, ela tem aí algumas áreas de estudo, que uma delas é a antropologia física, outra é a antropologia cultural, e nessa da questão da cultural tem o estudo das raças humanas, as características biológicas, tem o estudo do homem do ponto de vista social e cultural, e aí isso se confunde um pouco com a sociologia. Aí vamos diferenciar o que é sociologia, o que é antropologia nesse campo. A sociologia, ela como é um estudo mais complexo, mais, que ela se dedica ao quê? A entender sociedades mais modernas, o estudo de sociedades mais modernas, mais complexas, né, já alfabetizadas, já densas demograficamente. Já a outra, a antropologia, ela vai estudar os mesmos campos da questão social e cultural, só que em o quê? Em sociedades mais simples, né? Menos complexas. A gente já viu qual é a diferença de simples e complexas. Elas estão conformadas por poucos membros, laços sociais mais estreitos. Então, assim, são comunidades, né? Enfim, são áreas mais urbanas, são antropologia do cotidiano, etnografia mais urbana, entendeu? Ou seja, pode estar dentro de uma situação de uma cidade complexa? Pode. Não quer dizer que não pode, pode, mas vai procurar o quê? Unidades dessa sociedade complexa, entendeu? Por conta do que? De sua abordagem, de seus métodos que são mais enfocados em dados, né? Mais o que? Próximos ali, né? De um universo mais fácil, mais próximo para você compreender cada detalhe daquelas coisas ali, entendeu? Então, assim, tem a questão da antropologia clássica, né, como nós já vimos, que foi lá no século XVI, o século, até do século XVIII, se desenvolveu muito, inclusive uma grande importância, um marco histórico aí, foi a evolução dos métodos de datação dos materiais orgânicos, né? Dos restos dos esqueletais múmia, dos restos esqueletais, ali, então, a partir dali, que veio com esses novos métodos aí de datação, foi osso contado para tudo que é canto, menina. Foi tudo que é osso, tudo que acontece de fóssil, de coisa, tudo foi datado. Então, assim, parou, acabou esse negócio de datação. Acabou, quer dizer, não acabou exatamente, mas assim, conseguiu levantar muita coisa. Então, o neguinho trabalhou muito pegando em osso, mais do que cachorro pega em osso, entendeu? Para poder fazer o quê? Um esforço grande para poder conseguir o quê? Números, né, grandes, o quê? De estudos, e que hoje estão aqui guardados em museu, universidade, para o povo lá tirar foto, fazer selfie, entendeu? É isso aí. Aí, é importante frisar que foi a partir desse método de datação que foi diferenciado, que o que esgotou praticamente as pesquisas que estavam aí ainda atoladas, né? Desatolou esses ossos tudo e tudo estudou. Então, desse marco aí da evolução da datação é que foi importante para o quê? Diferenciar os estudos, fazer uma separação do que é estudo físico e do que é estudo cultural. Então a antropologia pode se dedicar bem mais à questão cultural. E aí é quando vem entender um pouco mais a questão das sociedades, inclusive baseando-se através das sociedades europeias, né? Os agrupamentos humanos, as sociedades primitivas, né? As autodeterminações, enfim, grupos antropológicos, isso aí vai, entendeu? Para estudar o quê? Os aspectos do homem, da raça, do aspecto biológico, evolutivo. Então, assim, vamos lá. De um estudo importante, né, em relação à raça, à cultura ao longo da história, por exemplo, um ponto importante é entender a civilização clássica, que é o que? A Grécia e a Roma. Lá, depois de muitos estudos, foi percebendo-se que os gregos e os romanos, eles tinham uma maneira de ver as outras pessoas que estavam fora das suas fronteiras ali, culturais e, enfim, como bárbaros, né? Porque elas se contraporiam aos conceitos da civilização que eles criaram, que eles colocaram ali no termo pejorativo, e se expressa o que? Um juízo de valor que era assentado na convicção de que de superioridade cultural. E a antropologia
coisa que a antropologia não gosta é superioridade cultural. Esse negócio de um ser melhor que o outro, aí é um traço que vem lá de Roma, lá da Grécia, lá da antropologia clássica, dos estudos clássicos da antropologia, das civilizações clássicas. Então, assim, a antropologia não gosta disso. Entendeu? Não gosta. Quer acabar com a antropologia, se chama de superior uma coisa ou inferior outra. Você acaba com a antropologia quando você faz isso. Não pode, entendeu? Porque isso é o quê? Isso é uma fase lá evolutiva, dos estudos evolutivos, do método do negócio da área da evolução, da coisa da evolução do Charles, entendeu? Então, assim, isso aí já acabou, já passou, tem que entender que acabou, entendeu? Acabou, passou isso aí, não tem nada de negócio de superior ou inferior, tem que botar isso na cabeça que não tem, porque a partir daí se contra o quê? Isso vai se permitir, por exemplo, o quê? Submeter, dominar o outro, quando você entende o outro como bárbaro, entendeu? Vai o que criar signos de civilização que estão voltadas para sua cultura de superioridade, entendeu? E você pode perceber que esse aspecto aí ele vai aparecer essas convicções o quê? Nas religiões, tipo o cristianismo, entendeu? Vai aparecer em vários tipos de coisas, por exemplo, religiosos, cristianismo que vê o judaísmo e o islamismo de uma maneira diferente, assim, vice-versa, entendeu? Então essas coisas assim vão ficar, as coisas da questão do pagão, que não são cristãos, já o que? Forma de ver como forma de inferioridade, entendeu? Então não tem isso, entendeu? Passou, acabou isso aí. A questão também, por exemplo, da cultura dos índios, dos negros orientais. Então se viu esses povos aí como portadores de uma cultura inferior, entendeu? Por causa do quê? Por causa dessa coisa da superioridade. Isso já é presente hoje na América, por exemplo. Inclusive nós aqui da América Latina fomos vistos várias vezes como atrasados, como inferiores, os africanos. Então todos esses tipos de estagnações que a gente cria veio o quê? É uma forma de verificar o quê? A superioridade, a questão da convicção de superioridade, de inferioridade. Então assim, vamos lá para um pouco da questão da antropologia moderna. Na antropologia moderna, quando fala moderna a gente pensa logo o quê? Do humanismo. Né, que vem lá no contexto do Renascimento, né, do caráter civilizador europeu, né, e esses primeiros pensadores eles subverteram o que é a questão da interpretação de valor que se definia como selvagens, aqueles povos que não eram portadores de determinada cultura, que eram chamados de exóticos, chamados de selvagens, entendeu? Então isso aí é o que? Pela questão da comparação com a cultura europeia. Então existe uma crítica à cultura europeia por ela ter essa questão da dominação aí, de que na verdade merecia que ser relativizada e não era, entendeu? E a grande culpa disso aí tudo é o Darwin. O Darwin, gente, o Darwin que estuda na escola, lá no ensino médio, lá, enfim. É o que? Ele que veio com essa coisa da questão do seu cientificismo aí, para falar o que? Da questão da evolução das espécies. Isso influenciou muito as ciências biológicas, inclusive as ciências sociais, entendeu? A física, a cultural, essa questão do evolucionismo. Porque além de estudar a questão da evolução humana, ele que também colocou o quê? A questão da tipologia, né? Mas aí a gente já viu que na antropologia moderna existe um estruturalismo, uma diferenciação nesse percurso aí da evolutivo do homem, que não depende apenas da questão biológica. Mas, mesmo na questão social, a gente tem comparado um pouco da questão do que é evolutivo, do que não é evolutivo, socialmente, né, culturalmente, mas partindo do qual pressuposto, do qual ponto de comparação, né? Que está então impregnado com essa teoria do evolucionismo aí do Darwin, do darwinismo, aonde a Europa, então, através da convicção que coloca a Europa como centro, né? Então isso fez com que criasse um processo aí de comparação com o modelo europeu de cultura, né? E as outras que não estão dentro são o quê? São sociedades atrasadas, são sociedades que não portam de uma superioridade cultural. Enfim, é isso aí. Ou seja, a gente volta de novo para quem? Pro Franz Boas, que o cara é bom. O Franz é bom. É uma pessoa do bem. Porque ele acabou com essa coisa da antropologia raça.
da forma como a gente já viu aí da questão da evolução biológica. Então, assim, ele vê o que no seu livro das limitações do método comparativo antropologia, ele veio mostrar o quê? Veio mostrar que a história toda da antropologia vem baseando, não sei o que, em análises comparativas de valor, né? Que indicavam apenas assim a origem do homem, a origem dos povos, uma origem comum. Ou seja, ele veio mostrar que na verdade não é desse jeito, entendeu? Ele veio fazer o quê? Ele veio propor a relativização. Ao invés de a gente escalonar, separar hierarquicamente, agrupar hierarquicamente como valores diferentes, ele propôs o quê? Que é relativo, tudo é relativo. Então, assim, ele, o Franz Boas, que vê com essa questão do relativismo, entendeu? Esse fenômeno aí importante para entender a cultura hoje, por exemplo. Muito importante. Então, ele veio acabar com o quê? Essa questão do determinismo biológico, determinismo geográfico, né? Veio eliminar essas relações aí de diferenciação de culturas, de evoluídas, não evoluídas. Porque para ele aqui a cultura ela está desatrelada desses elementos aí de evolução, de superioridade, toda essa lógica toda aí. Porque existe uma interação de indivíduos no seu meio, na sociedade que elas vivem, que vão determinar valores diferentes, e aspectos diferentes e relativos. Então já temos aí Charles Darwin, Franz Boas, que o primeiro foi evolucionismo, o outro foi o que? Foi o relativismo. Agora vamos ver um pouco dos fundamentos de Bronislaw Malinowski. Brownie, não é Brownie não, é Bronislaw Caspar Malinowski, é uma coisa assim. A pessoa que ele veio estudar veio da escola do funcionalismo, ele é um dos primeiros aí, né, considerados os primeiros fundadores da antropologia também social, e veio falar ele é um antropólogo polaco lá, e ele veio para falar sobre a questão do funcionalismo. O que é o funcionalismo? Ele veio que trazer uma questão mais funcional aí, de reconstrução de um universo de significações da cultura. Ou seja, ele vivenciaria aí, através de coleta de dados, as práticas através da etnografia, né? Fazer o quê? Vivenciar as práticas e partilhar dos significados que foram atribuídos ali. Permitir o quê? Correlacionar, compreender em profundidade, né, de uma maneira mais funcional. Ou seja, coletando o quê? Tudo o que tem significado simbológico, material, social, englobando todos os aspectos econômicos, jurídicos, mágicos, religiosos, tudo. Aí já vimos então o quê? Charles Darwin, que veio com o negócio do evolucionismo. Franz Boas, que veio com o negócio aí da questão aí do relativismo. Do Bronislaw, vou aprender a falar esse nome, fazer um curso para falar o nome desse cara, desse homem aqui. Malinowski, não, Bronislaw Malinowski. Agora dá para gravar. Então, primeiro o que? Charles Darwin, que é o que? Evolucionismo. Aí vem o que? Qual é o segundo? Relativismo. Quem? Franz Boas. Aí agora quem? Bronislaw Malinowski. De que? Funcionalismo, da escola do funcionalismo. Aí vem agora quem? Quem é o próximo agora que está vindo aqui? O teórico Claude Lévi-Strauss. É outro muito conhecido, que agora vem com o quê? Com o estruturalismo, a questão da antropologia estrutural, né? E o objetivo é justamente o quê? Estruturar as áreas humanas, né? Estudando que aspectos sobre língua, costumes, povos indígenas. Mesma coisa, só com uma lente de estudo diferente agora. Por exemplo, ele vai procurar o quê? Estudar as estruturas profundas, né? Independente de significações, assim, no sentido de atribuir valor. É somente estudar as estruturas, entender as estruturas de funcionamentos mentais. Por exemplo, como estudar, por exemplo, as estruturas de pensamentos dos selvagens, por exemplo. E depois perceber que todos nós ainda, digamos,
numa interpretação aí evolucionista de como sendo superiores, de como sendo mais civilizados, temos indícios de comportamentos de pensamento selvagem, por exemplo. Então isso vem provar, ou seja, mais ainda de alguma forma, para a questão do relativismo, por exemplo, né? Posso se confirmar isso aí também. Então, assim, o Levi-Strauss, ele tinha uma preocupação com a coisa, com esse negócio da aparência. Quando você fala estrutura, ele já pensa o quê? Coisa profunda. Né? O que? A estrutura pensa o quê? Estrutura como se fosse você colocar uma alvenaria em uma casa. Então ele pensa assim. Ele pensa o quê? De uma coisa, de uma base, de uma estrutura, de uma coisa mais o quê? Profunda. Então ele pensa nessa questão da questão profunda, ele gosta da coisa profunda, entendeu? E é isso aí, essas são as áreas de estudos, tá? No evolucionismo, que é a primeira, relativismo, funcionalismo e com o Levi-Strauss, o estruturalismo, que é a mais recente, a mais moderna, entendeu? E é isso aí, mais um estudo de antropologia. Uma outra coisa importante também sobre a antropologia é falar sobre a cultura. A antropologia enxerga a cultura como o quê? Como uma ação transformadora do meio e do homem. É o que, então? Um conceito antropológico. Tem um conceito antropológico de antropologia que estuda a questão da cultura como problema, de objeto de problema, que é a partir do que? Da etnocentrismo, da apatia, as mudanças culturais, são dois aspectos. O aspecto do etnocentrismo e apatia e as mudanças culturais. Aí dentro das mudanças culturais tem o que? A endoculturação, a contracultura, a subcultura, a aculturação, sincretismo, tudo isso aí a gente vai entender agora. Vamos lá. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de crenças, essas coisas, não. Pensa toda a dimensão da cultura humana, né? Do homem, o que? Dentro do meio ambiente, em todos os seus comportamentos, todas as suas necessidades materiais, são constituições de noção cultural, porque obedecem a uma programação até mesmo biológica, como comer, cagar, beber, dormir, fazer filho, fazer bebê, tudo isso aí tá dentro do que é uma programação biológica e até mesmo social. Então, essas realizações aí são essencialmente determinadas pela cultura, entendeu? Você pode observar que a forma que um índio senta na aldeia, do negócio de cócara, é diferente da forma que a gente senta aqui, entendeu? Então, são aspectos diferentes. Que é determinado por quê? Pela cultura, entendeu? Por isso tem aquele negócio assim, ó. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, amor. E um negócio assim, mais ou menos. Então, o que? Um outro que não é muito importante a gente pensar nele aqui agora, mas enfim, não é a questão, é da relação do que? Do homem, assim, na questão do que se refere, né? O homem dentro do meio em que ele vive, né? Ou seja, assim, a, a questão do homem, assim, do homem é muito mais do que isso aí, entendeu? Bom, compreendendo esse panorama todo aí, que na verdade é todo, pouca coisa, a gente vai entender então, qual é o problema da cultura, né? Qual é o problema da cultura? Essa é uma pergunta realmente muito importante, né? Qual é o problema da cultura? Quer dizer, o problema da cultura, primeiramente, é a gente diferenciar. Esse é o primeiro problema da cultura, né? Mas para essa questão já tem uma resposta pronta. Já que é o quê? Que foi construído, foi desmontando aí devagarinho, paulatinamente, ponto a ponto. Que é o quê? A questão da convicção rássica, de superioridade, de diferenças culturais, que foram impostas aí pelo evolucionismo. Então isso aí já foi acabando. Então essa compreensão já dá um viés importante para compreender que o problema da cultura já praticamente meio que está resolvido, né? Aí vem o que? O difusionismo e o funcionalismo, que vai determinar o que? O fracasso do evolucionismo darwinista na antropologia. Então foi um fracasso a questão do Darwin, entendeu? E a gente ainda continua achando que ele é o cara bambambam das coisas, mas não é. E a partir daí a gente consegue compreender o que? A relação do homem e mulher, né? As diferenças biológicas, a questão do gênero, tudo isso aí está englobado nessas questões aí, entendeu? A questão religiosa, do trabalho, dos papéis das sociedades, tudo isso aí,
tudo isso aí tá dentro dessa coisa do estudo aí do problema da cultura. A cultura, o que é a cultura do saber, a cultura do que? Da diferença cultural, é a cultura. Mas eu falar cultura é a cultura, o que é a cultura? A antropologia, eu penso o que sobre a cultura? Ela dá 5 características principais da cultura. Ela transmite caracteres de forma extrassomática, como a gente já viu da questão da somática. É o que? Ser particular ao homem, né? É o que? Desenvolver-se pela adaptação. Ela difunde o que? A padronização. A cultura faz o que também? Tem a sociedade como seu veículo. E quem que fala esse estudo aí é quem? O Franz Boas, que é o cara legalzão lá, e o Bronislaw Malinowski. Esses dois aí, entendeu? Que rompeu com a teoria do evolucionismo. O Franz Boas com o negócio do relativismo e o Bronislaw, que veio com que a teoria lá do funcionalismo, entendeu? Acabou com o revolucionismo, foram os primeiros. E é daí que a gente vai conseguir compreender o quê? Uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que é a questão da diversidade cultural, entendeu? Que é o quê? São formas diferentes, por exemplo, de você desenvolver, transmitir um saber, transmitir, educar, significados, repertórios culturais de maneiras diferentes. Por isso que é o quê? Uma diversidade. Ou seja, não é a genética, que se fala que é a genética, não é a genética, né? Nem é o meio geográfico que determina o comportamento dos homens, dos povos e suas diferenças, mas sim na cultura. Então, essa que é a dimensão da cultura, entendeu? Porque ela faz o quê? Ela transmite valores, transmite ali, né, significados, enfim. Então, é a cultura, gente. Ela que vai distinguir, que vai fazer o quê? Transformar a questão da experiência da vida, né, numa diversidade de aprendizados que são diferentes de cada povo. Aí isso vai cair sobre o quê? Sobre o estudo do etnocentrismo e da apatia. O que é o etnocentrismo e o que é a apatia? O etnocentrismo é o quê? É quando você, por exemplo, pega o olhar de um indivíduo e ele pensa que ele é o centro do universo, entendeu? Que ele é o centro do universo, o centro étnico do universo, entendeu? Porque ele acha que o quê? Que a forma de interpretar o mundo que existe é somente a sua, tá entendendo? E não é. Isso já é uma coisa que distorcida, equivocada. E isso vai levar ao quê? Vai levar ao quê? Ao fenômeno que dá apatia. Porque a pessoa que tem um pensamento etnográfico, ela vai ser o quê? Uma pessoa apática. Ela não vai querer saber das outras culturas, porque ela é apática, ela é etnocêntrica. Ela se acha, entendeu? É importante compreender também que as culturas mudam, né? Elas mudam constantemente o tempo todo, né? E isso, inclusive, também muda por conta da interferência do homem, principalmente na questão da cultura. Uma coisa que era um significado hoje é que a mãe já é outro. E ao mesmo tempo que ele altera então um pouco da natureza, no sentido, não é na natureza de meio ambiente não, que é o que? A questão da natureza, né? Das coisas, ele acaba mudando o que? Assim também, o seu significado, a sua forma. Então o homem também muda. Porque o que? As suas necessidades biológicas talvez vão sendo agregadas, adicionadas outras necessidades básicas, outras necessidades sociais, culturais, elas tudo vão mudando, tudo muda, gente. Nada fica a mesma coisa para sempre, tudo muda. Agora vamos falar o que? Sobre o que é a aculturação. Parece que a aculturação não tem cultura, né? A cultura não é, não é. É o que? É o contato entre duas culturas distintas, né? Elas são o que? Fundidas. Então, aculturar é o que? É fundir, dar duas culturas ali, dá o que? Uma outra terceira cultura. Ou também pode ser o que? Uma relação assimétrica, que é uma cultura que passa a exercer sobre outro um papel de dominação, como por exemplo a gente for colonizar os índios. Entendeu? Isso vai combinar no quê? Na absorção da cultura dominada. Então aquele índio, por exemplo, que era índio, virou o índio civilizado, ele já não é mais índio. Entendeu? Ele já é o quê? Ele absorveu a cultura de dominação, né? Como a gente que foi colonizado aí por Portugal, por exemplo, já absorveu do que? Da coisa do Portugal lá, entendeu? Inclusive isso aí vai constituir o quê? A questão da crítica da pós-colonial, depois da colônia, depois do colonialismo, tudo isso vão gerar a parte do estudo da culturação, que é isso aí, entendeu? Críticas para o negócio disso aí. Ah, e outra coisa também importante, o sincretismo, é uma outra área também, é o que? Uma fusão também. Fusão do que? De doutrinas. Então, enquanto que a culturação é uma fusão de culturas diferentes, o sincretismo é uma fusão de doutrinas de diversas origens, que vão o quê? Também chegar numa coisa religiosa diferente. Então, o termo
é utilizada com uma maior frequência para quê? Para se referir ao fenômeno de trazer um traço de uma religião que vai se juntar com outra, entendeu? De forma o quê? Sincrética, né? Então, o conceito que é adotado de significados vai o quê? Achar uma conciliação de um repertório cultural, que é de uma cultura de uma cultura de doutrina com a outra, e ele vai aquela coisa, aquela mistura vai dar uma coisa de sincretismo, entendeu? Que é o que a gente conhece, por exemplo, do da Santa Bárbara, que na verdade é Iemanjá. É um sincretismo, porque é o quê? Uma doutrina que veio de uma coisa lá do candomblé da Umbanda vem com o quê? Juntar qualquer coisa lá do caso da matriz africana, né, de conhecimentos africanos lá de história de crenças, que vem se juntar com o quê? Com símbolos, elementos de uma doutrina de outra religião, né, ou pode até ser filosófica também, o quê? No caso do católico lá com a questão da Virgem Maria, da Santa Maria, enfim, foi juntar uma coisa com outra, que Santa Bárbara deu em quê? Deu em Iemanjá, entendeu? Então, assim, tem essa questão do secretismo, é uma outra coisa importante também da antropologia. E a gente fica por aqui. Bom, então, a gente já viu um pouco sobre teorias antropológicas diferentes, que vem tratar a questão do homem como objeto e suas obras, as questões antropológicas do que da cultura. Então, todos esses conhecimentos que a gente vai ver da questão da datação, da diferença da física, da antropologia física para a antropologia natural, né, para a antropologia social, enfim, a questão da diferenciação de sociologia para a antropologia, né, quando se trata de estudo de cultural e social, tudo essas questões que a gente viu, esses viés todos aí que a gente entendeu, enfim, a gente acabou vendo fragmentos de diferentes ciências dentro da antropologia, na verdade, de formas diferentes de fundamentos, de teorias culturais, teorias antropológicas, que foram o evolucionismo, que é do Darwin lá, que a gente viu, que era uma forma de estudar as raças, né, através da teoria evolutiva, né, que davam orientações qualitativas de superioridade e de inferioridade. Então, essas aí tratavam o objeto, né, de forma mais ampla, abraçavam aqui o estudo de civilizações inteiras, mas elas focavam nessas questões aí dos aspectos evolutivos, né, biológicos, e que iam determinar aí a questão evolucionista social e outras áreas, e que era do Darwin. Aí vem o difusionismo, né, que ela buscava a explicação do desenvolvimento cultural a partir do processo de difusão de elementos culturais, né? Veio também o funcionalismo, como já vimos também, que é o quê? Uma forma de focar na história, né? Do estudo da cultura, no contexto mais profundo, né? Mais focalizado, mais lógico. Havia o estruturalismo, que busca identificar estruturas de o quê? De sistemas culturais, buscar o que? A estrutura. O Tom já está dizendo tudo. Então, são essas áreas aí, entendeu? Então, é o evolucionismo do Darwin, o que? Vem aí o difusionismo, que é da difusão, do desenvolvimento, né, de difusão de elementos culturais de um sistema para outro, ou seja, de uma cultura para outra. O funcionalismo, que a gente já viu que é do Malinowski, e o que? O estruturalismo também, né? O funcionalismo, na verdade, não é de Malinowski, não. Malinowski foi outro estudo. Então, é isso aí, entendeu? Estruturalismo. Vamos lá. Sobre cada uma dessas aí, né? Sobre o evolucionismo cultural, a gente já viu que é a questão aí do que possibilitou, inclusive, o pensamento europeu aí de superioridade, né? Por eles se sentirem etnocentricamente como valores de superioridade em relação a outra, né? De culturas mais civilizadas e menos civilizadas, tendo a Europa como modelo, é uma coisa importante disso aí tudo, entendeu? Isso aí é chamado de quê? De etnocentrismo, eurocentrismo também, que eram diferenças culturais que moviam explicações de caráter o quê? Monogenista ou poligenista, o caráter monogeísta. Estamos falando do quê? Gente, estamos falando de evolucionismo cultural, tá? Tá? Então é isso aí que a gente está falando. Vamos lá. Então,
de uma forma etnocêntrica e eurocêntrica, porque é o euro, a Europa ela é como centro, né? Ela o quê? Tem explicações de caráter diferentes, que é o caráter monogeísta, que ele é o quê? O caminho linear, né? Que era o que falava sobre o processo evolutivo, que é justamente essa questão do estágio de primitivo para o estágio de evoluído, né? Então, menos evoluídos, mais evoluído. Falou de menos evoluído e mais evoluído, ou seja, de primitivo versus civilização, é o que a gente lembra logo rapidamente do monogeísmo. E o poligenismo já defendia o quê? A diferença devida aos diferentes centros de criação, onde assim os homens vieram de origens diferentes e isso explica então as diferenças físicas, como também as diferenças morais entre os homens e também mais uma vez corroborando para a questão da superioridade. Aí você acha que o Darwin não teve admirador? Teve quem? O Herbert Spencer, que ele viveu com essa ideia da sobrevivência do mais apto, entendeu? Que criou, vê o que? Do darwinismo social, do Darwin. Ele que veio com essa questão aí toda aí. Ele veio interpretar essa coisa aí do darwinismo social. Através de quê? De Spencer. Entendeu? Ele que veio com essa coisa aí, gente. Aí a gente chama isso aqui de quê? Taxiologia. É uma palavra, uma taxiologia que é o quê? É a forma que a gente dá aí de criar etapas e estágios culturais através do olhar assim, primordial dos primeiros antropólogos. Então, esse esforço taxiológico aí, né? De criar essas etapas e tudo, ela faz o quê? Ela destaca o trabalho do antropólogo e do etnólogo norte-americano Lewis Henry Morgan, um outro também, que ele defendeu o quê? A obra dele é Ancient Society, né, Sociedades Antigas. Ele defende o quê? A existência de 3 estágios evolutivos. Olha só o que ele fazia. Essa criatura, além quer dizer, são os amigos do Darwin. Então, o Spencer é amigo do Darwin, o Lewis Henry Morgan é outro também que gostava do Darwin, entendeu? Ele defendeu essa questão dos 3 estágios evolutivos. Ele chama o que desses 3 estágios? É o que? Selvageria, bárbara e civilização. Então, falou de selvageria, bárbara e civilização, lembrou de quê? De Morgan, entendeu? De Lewis Henry Morgan. Essa criatura aí, entendeu? É o Levi. Então, ele pensa o quê? Selvageria, bárbara e civilização, é isso aí. Bom, isso aí era o evolucionismo. Agora, o difusionismo. Quem são as pessoas do difusionismo aí? Rivers, Perry, Smith, todos esses aí, na verdade, eles contrapõem as explicações evolucionistas. Eles são do quê? Do difusionismo. O que o difusionismo faz aí nessa questão aí, entendeu? Eles são uma resposta totalmente violenta à primeira logo que veio assim, então, da questão do evolucionismo, entendeu? Ou seja, tem uma postura muito mais radical. Então, quando a gente pensa difusionismo, a gente pensa logo quem? Rivers, que é quem? Rios, Williams, Ross, Rivers. Ele que foi o primeiro de seus discípulos aqui, William, James Perry, De Grafton, Elliot Smith, entendeu? São as pessoas, os discípulos dele aí do difusionismo, que veio aqui que é contra o quê? O evolucionismo. Aí o Franz Boas, por exemplo, ele defende essa corrente que é denominada histórica, né? Porque é uma diferença diferente, uma diferença histórica realmente. Ele já defende o quê? Do difusionismo e o funcionalismo. Ele já está dessas duas questões aí, do funcionalismo e do difusionismo. Lembra que ele é do relativismo, né? Então, Franz Boas, ele teve um trabalho pioneiro também dessas áreas aí, de estudo aí, entendeu? Que vem o quê? Do declínio dessa antropologia raça. Então, é praticamente o que a antropologia fala isso aí, entendeu? Já estamos vendo uma coisa repetida aqui, cara. É isso aí. Então, não tem muita coisa. Aí depois vem o quê? O funcionalismo com quem? Com o Malinowski, que a gente já viu, que é um fundador da antropologia social aí, baseada no funcionalismo. É um estudioso que abandonava aquela coisa mecânica, né? Da escala evolutiva. Ele focava o quê? Nas culturas diversas, em situações diversas, né? Da própria contextualização de cada uma delas. Então, essa questão do etnocentrismo, do eurocentrismo para ele é o quê? Deu lugar a uma outra atitude para o Malinowski, entendeu?
Então ele passou a tornar o que a cultura do homem primitivo de um olhar valorativo europeu, assim, diferente. Ou seja, o desafio dele é determinar o ponto de vista do homem primitivo, e não a partir do olhar eurocentrista, entendeu? Então assim, ele queria ver uma coisa assim, do homem primitivo mesmo, assim, do seu jeito, como é que o homem primitivo pensa, em vez de eu dizer que ele é inferior ou superior em relação ao eurocentrismo, ele parte do olhar do próprio homem primitivo, entendeu? O próprio homem primitivo é uma coisa funcional isso aí. Ele teve que meio que separar as suas necessidades primordiais de estudo, assim, as primárias e as secundárias. A primária é as necessidades biológicas e as secundárias as necessidades culturais, entendeu? Aí, juntando uma coisa com a outra, o Alfred Reginald Radcliffe Brown, assim, o marrom veio o quê? O marrom veio juntar aí o funcionalismo com o estruturalismo. Então, o funcionalismo estrutural, ele é o que? O pai da teoria do funcionalismo estrutural. Juntou a coisa com o outro, virou o pai. Entendeu? Ele foi imbuído do que? Da defesa de Malinowski na pesquisa de campo, que propunha combinar o quê? O trabalho dele, de gabinete, para poder juntar essa uma teoria com a outra. Então, seria ele ver o quê? Falar o quê? Articular os métodos histórico-comparativos que ele usa. Para quê? Para poder juntar essas duas teorias aí, entendeu? Então, o Brown, no caso o marrom, né? Ele defendia assim que assim, o estudo, né, da antropologia deveria o quê? Para passar por todos os estudos antropológicos, entendeu? E assim, para que o estudo comparado possibilitasse o que? A identificação de regularidades e o que? A proposição de leis gerais para fenômenos recorrentes e similares. E isso um pouco destoava do Malinowski, né? Porque ele achava o quê? Abstrato demais. Ele estava comprometido com o rigor empírico. E a questão do relativismo também tem um problema, gente. Qual é o problema do relativismo? Bom, para lembrar, o relativismo é totalmente contrário à tendência universalista do evolucionismo. Porque o evolucionismo faz o quê? Uma coisa universalista, né? Então, o relativismo ele não universaliza, ele relativiza tudo, sai relativizando tudo também. Também não é por aí, né? Mas é o que o relativismo faz, ele relativiza tudo. E aí vem também o estruturalismo do filósofo francês Claude Lévi-Strauss. Ele foi o fundador aí dessa chamada antropologia estrutural, né, que foi usada aí por esse outro aí, né, que juntou uma coisa com a outra, né, que o Radcliffe Brown, o marrom, né? Então assim, o que é que o Franz Boas fala sobre o estruturalismo é que estruturas universais elas estão por trás de todas as ações humanas, né? O que são elas? Linguagem, mitos, religiões, né? Tudo isso aí. Bom, isso aí possibilitou o quê? Um pensamento assim de estudo do pensamento selvagem, do pensamento do selvagem. Então ele tem essa questão aí, entendeu? Em vez de falar do pensamento do selvagem, ele estudar o que? O pensamento selvagem. Ele estava assim meio preocupado com a questão da aparência, sabe? Então assim, ele achava muito raso, muito pouco. E ele se dedicava o que? Aos sentidos mais profundos das ações dos homens, as humanas, e os produtos, suas obras, que é o que a antropologia estuda, né? Então ele encontrava o que? A psicologia, ele encontrava a lógica o que? Na filosofia, né? E é isso aí. Então, o estruturalismo é uma área importante, revolucionária, e quando se fala assim, o que é revolucionário na antropologia? É o estruturalismo de Lévi-Strauss, entendeu? Até hoje usado aí. Vamos falar agora sobre família a partir de um olhar antropológico, família e parentesco. Primeiramente, temos que entender que o sistema antropológico de parentesco tem suas peculiaridades e os conceitos e tipos de antropologia de família também têm particularidades diferentes. A antropologia da família do parentesco, ele estuda o quê? O parentesco a partir do olhar de Lévi-Strauss. E o conceito de tipo de antropológicos de família é um problema do etnocentrismo no entendimento de distintas formas de família, de matrimônio. Tudo isso está englobado. E dentro de família e parentesco, que é definido por Lévi-Strauss, vamos entender aí a questão da família, da reprodução, do parentesco, entre a clássica e a nova antropologia. Vamos lá.
Primeiramente, temos que entender que a antropologia da família e do parentesco está pautada por estudo de valores universais e dimensões fundamentais do parentesco. E isso vai discutir o que é descendência de alianças, de processos de parentesco, elementos contextualizadores, né? Conceitualizadores também, e organizadores e gestores de relações sociais na questão da família e do parentesco. Bom, o campo de interesse então é o parentesco, família, matrimônio, relações de consanguinidade, relações de afinidade, estruturas de parentesco, por meio de quê? De exemplos clássicos de estudos etnográficos, só para situar. Primeiramente temos que entender que dentro da questão da aliança, que é uma teoria, essa teoria ela é primordialmente estudada por Claude Lévi-Strauss e também por Louis Dumont, François Hereditier, enfim, outros antropólogos que estudam a questão dos parentescos independentes da consanguinidade, tá? Então, o parentesco então, é um dado definidor importante que variam de sociedade para sociedade e que são investigados aí por essa teoria da aliança. Bom, o que é conceito e tipo de antropológico de família? O que é família aí para a antropologia? Família é um ritual de constituição de uma nova família, né? Então, o ritual de que constitui é o matrimônio. Quando se fala qual é o ritual que se constitui família, o matrimônio. Então, isso varia de sociedade para sociedade e pode ser encontrada de diversas formas de matrimônio em lugares e épocas totalmente distintas, mas ela não deixa de ser um ritual para a constituição de uma nova família. No caso, então, o que forma os cônjuges para a questão da família e da construção da família, ele pode ser matrilocal, patrilocal ou neurolocal. Esses são os princípios da residência dos cônjuges. No caso, o matrilocal é quando reside junto da família da noiva. Quando a noiva vai residir junto à família do noivo, já é patrilocal, né? E quando o casal reside em um local independente de seus familiares, é neolocal, ou seja, novo local, né? E da origem dos cônjuges, a endogamia, por exemplo, é um outro exemplo, e a exogamia. Esses dois elementos aí. O que é endogamia? É o que? A existência do matrimônio exclusivamente com pessoas pertencentes ao mesmo grupo social, que é o que a gente vê ciganos, né? Os ciganos, por exemplo. Bom, então só isso aí, esse matrimônio exclusivo entre pessoas do mesmo grupo social, ou de raças, nacionalidades, religião, né, classe social, clã, comunidade, enfim. E a exogamia é a exigência do matrimônio exclusivamente com pessoas de grupos diferentes. Então, não se pode casar com pessoas do mesmo grupo, tem que ser de grupo diferente, né? E do princípio do número dos cônjuges, tem 3 elementos. Monogâmica, pode ser poligâmica e pode ser grupal. O que é a monogâmica? É quando é constituída a partir de um homem e de uma mulher. Quando é poligâmica, é quando mais de um homem pode ter uma mulher, ou mais de uma mulher para um homem. E grupal é quando raramente, que não existe muitas sociedades isso aí, né? Bem pouco. É quando trata-se do matrimônio que entre mais de uma mulher com mais de um homem. É como se 5 homens pudessem casar com 5 mulheres e todos estão casados juntos. Aí é uma bagunça, é um grupal, né? É um grupal, exatamente. Mas enfim, mas sem valores aí de significado, enfim. Me perdoem. Vamos lá, tipo de poligamia. Isso que eu falei, grupar é uma coisa, o princípio do número dos cônjuges, né? De quantidade de cônjuges dentro de um matrimônio. Agora a gente vai ver sobre o que? Tipos de poligamia. Então tem a poligamia que é poliginia e tem a poliandria. O que é poliginia? É quando o homem tem o quê? Um homem e mais de uma mulher. Olha que é diferente a coisa aí, entendeu? E quando é o dentro da coisa poligâmica, tem essas duas diferenças aí. Quando um homem tem mais de uma mulher, e a poliandria é quando uma mulher tem mais de um homem. Bom, e do princípio da condição da propriedade dos cônjuges, onde eles vão morar, pode ser levirato e pode ser sororato. O levirato é o quê? É quando a mulher é tratada como patrimônio do seu esposo.
Aí quando o cabra morre, o que acontece? Né? Quem herda é a mulher, então, no caso. E o sororato é quando, por exemplo, a mulher morreu, né? O que acontece? A esposa morreu, aí o homem, ele é obrigado a casar com a irmã da esposa que morreu. Bom, e na questão dos princípios, a dimensão da família pode ser extensa, pode ser conjugal ou nuclear, que não tem nada a ver com bomba nuclear. A extensa é o quê? É quando há mais de uma unidade nuclear, de núcleo, e geralmente estende-se por mais de 2 gerações. E a conjugal ou nuclear é quando é constituída pelo marido, pela esposa, por filhos, e aí ela se desfaz, e assim que os filhos deixam o convívio dos pais para constituir suas próprias famílias, então a autoridade é exercida pelo próprio casal. Ou seja, é o que a gente vive hoje, a gente vive relações o quê? De princípios de dimensões conjugais, de núcleos, né? da criação de núcleos. Então, a gente cria um núcleo, os filhos crescem, eles vão criar outros núcleos familiares. E da questão da autoridade em famílias extensas, que são aquelas que são formadas de uma unidade de núcleo, né? Que tem apenas uma família, que tem o homem e a mulher ali que constitui lá o núcleo daquela família. Ela pode se dar pela autoridade da matriarcal ou patriarcal. Quando é matriarcal, é que é a mãe que desempenha o papel, né? Aí central, ela representa a fertilidade. E a patriarcal é quando o pai, no caso a autoridade, é exercida pelo pai, que é o quê? Ou então, no caso, a pessoa mais velha, né? Bom, mesmo verificando esses dados aí antropológicos na constituição de famílias ao longo do tempo, enfim, temos que compreender que em qualquer circunstância não podemos ser etnocêntricos, ou seja, julgar uma cultura alheia através do nosso olhar, entendeu? Eu não posso olhar uma cultura com a lente da minha cultura. A gente tem que respeitar o que? As diferenças culturais de outros povos, de outros períodos históricos, porque são instituições diferentes que criaram as sociedades de uma forma diferente da nossa, né? Cujos valores éticos e morais são constituídos de forma diferente, portanto são divergentes dos nossos. E às vezes, por mais que vai lá, sei lá, parecer estranho, parecer diferente, como por exemplo aí o da constituição da família, do matrimônio, não devemos julgar suas distintas formas de organização como sendo lá superiores ou inferiores, enfim, porque isso aí constitui um olhar etnocêntrico, porque para essa outra cultura, essa outra forma, né, de organização familiar, matrimonial, enfim, ela também nos olha, né, de uma forma também diferente, estranha também, e que ambos estão se portando de uma forma errônea. Então é isso que a antropologia defende. E o sistema antropológico de parentesco, eles podem ser de linhagem, pode ser de regras de residência, pode ser de aliança, de afinidade, que é um pouco do que nós vimos ali agora. E quem defende essa teoria aí é o Alfred Reginald Radcliffe Brown, né, que usava lá a questão do funcionalismo, estruturalismo, né, do Claude Levi-Strauss, que é do estruturalismo, e de Edward Evans Petruchard. A Eunice Durham, ela estudou sobre a família e a reprodução humana, e ela encontrou aí estruturas formais que combinam 3 relações básicas. Quando falar de Eunice, a gente vai lembrar de 3 relações básicas no sistema de parentesco, que é o quê? A relação de descendência, de consanguinidade e de afinidade, como nós vimos aí, que pode ser inclusive explicado aí, inclusive a questão do parentesco. Essas relações básicas, no caso de descendências, é o quê? Entre pai e filhos e ou mãe e filhos. Descendentes que vêm do pai ou da mãe. Né? E da consanguinidade é quando é entre irmãos. Né? Essa relação, então, seja de parentesco entre irmãos, ela é consanguínea. Quando ela é de pai, né, de pai para os filhos ou de mãe para os filhos, ela é de descendência. E quando ela é de afinidade, elas são criadas pelo casamento. Okay? Ou seja, você criou núcleos familiares ali, né? Enfim, de relações a partir da afinidade. Então aquele ali passa a ser também uma forma de parentesco.
O que é família e parentesco para Levi-Strauss, que tem um olhar estruturalista? Primeiro, que obviamente ele se desloca para o campo da cultura. Ou seja, a família passou a ser uma unidade cultural. Então, por mais que seja a relação de consanguinidade, né, que no caso aí entre irmãos, a família constitui também um objeto significativo, que é o que? Para estudos da ordem sociológica. Lógica que se entende que a família é o núcleo da sociabilidade, né? É uma unidade sociológica que constrói aí o social. É dela que se gera e se difunde a cultura. O que ele, assim como a cultura muda, o que Levi-Strauss defende no estruturalismo é de que a família também, ela às vezes resiste ou também adere às transformações sociais que estão em curso, seguindo o que? A partilha de valores e tradições que define para si, conforme suas filiações e identidades no curso das mudanças sociais. Ou seja, Levi-Strauss define o que? A família como o mundo das regras, né? Sendo assim os códigos de conduta provenientes do próprio núcleo familiar são incorporados ou a valores externamente que vão lhe definindo, remodelando, agregando e que de algum modo também tem definido o que é permitido e o que é proibido. Exemplos de definições aí de proibição, enfim, de permissão e tal, que são exemplos relacionados ao incesto, à poligamia, ao adultério, o sexo pré-nupcial, e tudo isso passa a ser objeto de severa normatização, inclusive muito discutido hoje, bem como aqui a verificação sobre suas prescrições, objeto de intenso controle social, de dentro e de fora do grupo familiar. E quando a gente fala sobre reprodução, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o intercurso cultural. E o que a antropologia da reprodução explica que não é no sentido biológico, e sim como social, ou seja, está ligada também à cultura. Barry Thorne, ela chamou a atenção para 5 características que marcariam uma nova perspectiva crítica dos estudos da reprodução e parentesco entre clássica e nova antropologia, que é o que? O primeiro, o tratamento da categoria família como uma unidade natural. O segundo é a determinação das desigualdades a partir das relações de gênero, de geração, de sexualidade, raça e classe. E a terceira é o estudo das relações entre indivíduos e comunidade. A quarta é a valorização das experiências de convívio familiar. E a quinta é o rompimento com esquemas interpretativos que isolavam a família das transformações sociais em curso. Então é isso aí. Essas são as considerações sobre a antropologia em relação ao tema família. E encerrando aí com a questão da antropologia de reprodução da Barry Thorne. Vamos agora entender sobre religião, religiosidade e magia. O tema religioso, então, e seus tabus. As religiões e a questão da verdade, a natureza das religiões. Isso vai traçar um entendimento sobre crença e ritual e sobre religiosidade e magia. Vamos discutir então questões de intolerância e religião e questões antropológicas filosóficas sobre a religião. Vamos lá. Bom, sabemos então que o tema religioso, obviamente, tem muitos tabus. Então, achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia, o que Benjamin Franklin fala. Então, logo a partir disso aí, entendemos que existe uma religião, existe um mundo imaterial, espiritual, e partindo desse pressuposto, já que estamos falando de religião, né? Então, em qualquer ambiente da vida social, é extremamente complicado tratar do tema religião. É um tema polêmico, insurgem muitas convicções, visões etnocêntricas, visões polarizadas, posições polarizadas, enfim, muita discórdia e pouca compreensão ou pouco consenso. A primeira coisa que se fala sobre religião é a questão da verdade, né? Em essência, toda religião possui a sua verdade, né?
Só que no mais das vezes elas não coincidem entre si com uma outra verdade de outra religião. E isso causa um problema de sectarismo de religiosos, que é o que? Não admitir. O sectarismo é você não admitir o direito de outras formas de fé religiosas possam conceber verdades também distintas das suas. Isso acaba gerando o que chamamos de conflitos religiosos que estão aí presentes na história da humanidade. Quando a gente não admite a verdade do outro, ainda que ela seja distinta da nossa, por exemplo, e que ela mereça o nosso respeito, e que elas também têm o direito de existir e mobilizar as crenças delas, isso cria uma percepção muito negativa sobre credos religiosos. E que essa forma de distinção enxerga quando ela enxerga na sua verdade sendo a única e merecedora do direito de existir, isso acaba por cair em caminhos e abismos muito perigosos. Isso porque as religiões têm sua natureza e ela é entendida como uma instituição. Ela pode ser igreja católica, pode ser protestante, pode ser budismo, islamismo, por exemplo, mas são todas estudadas pela antropologia como um fenômeno presente na cultura de toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade tem a religião lá, né, calçada na sua base. O que desde os mais remotos tempos até os dias de hoje, isso mostra que as religiões têm uma significação muito importante nos agrupamentos humanos. Então, alguns religiosos definem a religião como a manifestação de um conjunto de crenças em seres espirituais, ou a existência de coisas subjetivas, não concretas, abstratas, é isso aí. A subserviência dos súditos não se explica não somente por conta de sua crença ou fé, como também uma submissão cega e a uma autoridade religiosa que se baseia numa certa certeza dos homens, né? Porque é a sua fé, a crença. Então, essa aproximação inexorável, por exemplo, da morte, ela é correlativa à pior de suas incertezas. Porque sobre a morte a gente não tem nada, sobre a pós-morte, né, depois de você morreu, a gente não sabe nada na verdade. Mas, enfim, isso verifica-se várias distinções de significação relacionada à morte. Sendo assim, por exemplo, a alma humana está inclinada frente às suas certezas e incertezas, as religiões. Isso porque é portadora daquilo que definimos como religiosidade. Ou seja, quando se fala de religiosidade, é uma questão realmente subjetiva e individual, mas que também parte de um pressuposto de coletividade, de aprendizado cultural, enfim. A crença e o ritual, basicamente a religião, é constituída desses dois elementos. Então, religião tem que ter crença, tem que ter ritual. E isso de uma forma não pejorativa. A crença é o quê? A crença é a fé, né? Quando você que consiste no que? Num sentimento de respeito, de submissão, de confiança, né? De medo também ao sobrenatural. É o desejo humano de aceitar qualquer fenômeno, mesmo que não seja comprovado ali, que ele tem um significado imaterial e que possa ser sentido. Então isso aí é a crença, que nós chamamos de fé. Então a fé, que a gente fala de fé cega, de de aparições, por exemplo, que a gente vê que apareceram aí imagens, né, na parede, imagens e manchas em janelas. Então isso aí é uma demonstração de fé, de demonstração de crença, que às vezes não é comprovada cientificamente, mas tem um significado ali, uma relação de confiança naquela coisa ali. Bom, enfim, mas já o ritual, que é um outro elemento, né, da religião, é o que? É a manifestação do sentimento. Quando você só crê é uma coisa, agora você manifestar o seu sentimento, às vezes coletivamente ou individualmente, é o que caracteriza o ritual. O ritual religioso ele se refere, portanto, ao sentimento religioso. Isso porque nem todo ritual é necessariamente religioso. Basta que seja um conjunto de ações cujo significado seja imaterial e já teremos aí um ritual. Nunca, por exemplo, numa única cerimônia religiosa, pode existir vários rituais, por exemplo, interrelacionados. Temos várias festividades religiosas, por exemplo, brasileiras, que se enquadram nessas categorias ritualísticas, como, por exemplo, o candomblé. São vários rituais dentro de uma cerimônia, né?
A religiosidade e a magia é o que? São práticas mágicas que correspondem ao poder de acionar as divindades ao fazê-las agir, interferindo no mundo humano. Isso aí não quer dizer nada a ver com religião, assim no sentido especificamente de uma determinada religião. Ela é um conhecimento geral antropológico que está definindo o que é religiosidade e o que é magia, né? Então, religiosidade e magia é isso aí, quando você se corresponde ao comportamento de acionar uma divindade, seja Deus, Alá, Brahma, o que for. A intolerância religiosa, no caso, a tolerância à religião, ela tem uma dimensão imaterial de existência. É subjetivo, como por exemplo amar, ser amado, tudo isso é subjetivo. Essa dimensão, que nós chamamos de religiosidade, ela é chamada de sagrado. Então, o sagrado é o que explica a dimensão da religiosidade. Conforme entende então que a teologia e a antropologia cultural, por exemplo, estudam dessa forma. Nas mais variadas religiões recebe os mais distintos nomes, por exemplo, de sagrado: Deus, Alá, Buda, Krishna, Brahma, enfim. O que é que as questões antropológicas e filosóficas sobre a religião falam? Na obra Dicionário Filosófico, por exemplo, Voltaire tratou da religião como verbete. Ele falou de 7 questões primordiais, no qual os questionamentos principais acerca da origem das religiões seriam como se dando pelo modelo de monoteístas, que é a crença de uma divindade, ou politeístas, que é mais divindades, enfim. Isso tudo indicaria o quê? O politeísmo teria sido então a primeira forma religiosa dos homens, porque não se tinha uma definição, né, de apenas um Deus. Dentro das questões das divindades, que é um outro ponto dentro da religiosidade e magia, né, numa visão antropológica, por exemplo, quando se trata de religiões então animistas, que são quando as divindades assumem uma característica meio animal e meio humana. E isso a gente chama de quê? De antropomórficas. Então, antropomórfico é quando você junta uma divindade, então uma divindade que ela tem uma parte animal, uma parte humana, né? Como o labirinto aí o labirinto do Dédalo, do Ícaro, o pai de Ícaro, que no caso é o Fauno, né? Enfim, aquele negócio do Anubis também, Osíris, que é um deus que tem a cabeça de cachorro, outro tem a cabeça de bode, enfim. Essas culturas todas aí são exemplos de origem totêmica. Ou seja, ela remonta a povos que acreditavam possuir um totem, ou que um antepassado comum. Elas cultuavam o quê? O antepassado. Na maior parte dos casos, o totem, ou o antepassado primordial, é entendido como divindade e poderia ser um animal muito encontrado na mesma região, por exemplo. Então, numa região que se acreditava que existia muitos cães, né, vamos supor, eles misturavam essa questão do antepassado dos animais, né, e uniam a imagem do homem. Então, isso explica, no caso, é uma forma de origem totêmica, que é totêmica é justamente isso. Ela é quando remonta na questão do passado. Para Voltaire, não se adora e não se crê, senão aquilo que você teme. Então, ele acredita na questão do temor como uma concepção aí de crença, né? Este seria então o elo de conexão entre deuses e fenômenos da natureza. É a relação de medo que nós temos, né, de subserviência, né, de crença, e não somente a questão da confiança, mas também a questão do medo. Como, por exemplo, é o caso de Thor, da mitologia nórdica, o deus do trovão, ou de Poseidon, por exemplo, deus dos mares, que gerava essa questão do medo, né? Bom, então isso aí encerra sobre religião, religiosidade e magia.